E é Que isso, bom. passo a palavra para Maestro Giba. Ok, que maravilha. É tão bom quando a gente percebe que existe uma comunidade que se dedica a esta arte e que tem a referência em Deus. Então, eu queria pedir para o Roberto, porque eu me lembro muito bem que o meu pai foi amigo do pai do Roberto. O pai do Roberto é vivo, meu pai já passou para o Senhor, mas eu gostaria que o Roberto, o tempo é curto, mas inicie, Roberto, contando do seu pai, a sua formação na igreja, porque a importância da família, a importância dos pais, levando os filhos para esse caminho. Então, o Roberto tem uma grande história maravilhosa. O pai dele foi militar, ele vai contar para a gente. Então, Roberto, fica à vontade, fala aquilo que está no teu coração, conte para nós tudo o que aconteceu e o que é necessário para conquistar aquilo que você conquistou. Fica à vontade, querido. Você é o maestro. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, Gilberto, pela iniciativa. Quero agradecer aí Anderson, Ismael. Também é um prazer poder reencontrar meu amigo Didini aqui. Se só aconteceu uma praga do Egito, Didini, para a gente poder voltar a se falar. Mas, enfim, a gente tem que aproveitar essa situação, que é uma situação trágica, mas para poder tirar proveito, né? E uma das formas é que a gente está se conectando com as pessoas, né? Isso é dos bons resultados, né? A gente nunca pode desperdiçar uma crise, né? Que se apresenta no nosso caminho. Então, eu fico feliz de poder estar aí com vocês. Obrigado por todos vocês que estão participando, né? E poder compartilhar um pouco da minha trajetória, que eu imagino que também seja a trajetória de muitos de vocês. Muitos que nasceram em lares cristãos, em lares evangélicos. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com o Gilberto Massabani e muitos maestros cristãos. Então, eu tive esse privilégio, essa bênção de ter nascido na casa onde o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da casa. E nós somos uma família grande, né? O Gilberto falou que meu pai era músico, era o maestro da nossa igreja, e ele também era músico profissional. Ele era o maestro do coro da Polícia Militar de São Paulo. Então, ele trabalhava com música 24 horas por dia. Mas nós somos uma família grande, somos em 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens, e eu sou o número 5 desses 8. Então, aprendemos a tocar logo desde a infância, né? Minhas primeiras aulas foram aos 5 anos de idade, mas a música já fazia parte com os meus irmãos mais velhos. E então não tive como escapar, na verdade, né? Uma família de músicos, onde todo mundo toca, onde meu pai é maestro, professor de música, minha mãe canta no coro, é cantora amadora. Então não tive como escapar. E eu imagino que também isso seja a situação de muitos de vocês que já têm música dentro de casa e naturalmente se tornam músicos. E outros de vocês que também começaram a praticar a música dentro da igreja. Então, a gente tem esse privilégio, essa bênção, além da bênção espiritual de conhecer a palavra de Deus e de ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é a coisa mais importante que o ser humano pode ter. A gente tem essa bênção de ter crescido na igreja ou ter frequentado a igreja, que nos abre a porta para muitas bênçãos. Por exemplo, a bênção de você poder estudar música, né? De você poder ter um professor de música
que, na maior parte dos casos, vai te dar aulas gratuitamente. A bênção de você poder praticar música em conjunto, né? Numa orquestra ou numa banda, ou cantar no coro da igreja. A bênção de você ter um público, ou seja, você tem, de uma certa forma, um palco e você tem uma plateia que está te ouvindo. Então, você desenvolve esse conjunto de atividades essenciais na formação de um músico, na formação de um artista. E isso tudo é muito valoroso. Eu não sei se vocês se dão conta ou se vocês sabem que, atualmente, no Brasil, a maior parte dos músicos profissionais, das orquestras, os cantores profissionais, dos coros profissionais, são músicos de igrejas evangélicas, de todas as denominações, né, de várias denominações. Né? Então, da Assembleia de Deus, evidentemente, das igrejas reformadas, a batista, a presbiteriana, com uma tradição maior no canto coral, até da congregação cristã, que tem uma grande tradição nas orquestras de cordas, nos instrumentos de cordas. Uma coisa até que eu aprendi na semana passada, eu não sabia disso, né? Mas parece que na congregação cristã, por exemplo, o trombone de vara é um instrumento proibido, né? Por uma certa, por algum motivo, o trombone de vara não é permitido. Achei até interessante, né? Eu não sabia dessa restrição. Em algumas igrejas não pode tocar saxofone, em outras igrejas não pode ter bateria. Enfim, cada denominação com uma particularidade, mas grandes músicos e boa parte dos músicos profissionais aqui no Brasil são músicos provenientes das igrejas evangélicas. Vocês estão me vendo ainda? Porque deu mudou aqui a configuração do meu telefone. Gilberto, estão me ouvindo e me vendo? O meu também mudou, está aparecendo Zoom, mas... Estou vendo aqui normal. Normal? Tá, então normal. vou continuar. O meu deu problema também. O meu eu também não estou vendo, o meu deu problema também. Voltou, agora voltou. Agora já saiu. Ótimo. Estou vendo e ouvindo normalmente. Tá ótimo. Gilberto, se você quiser algum momento fazer uma observação ou fazer uma pergunta, fica à vontade, tá bom? Tá bom, Roberto, fica bom. Mas é esse trajeto e esse caminho que nós gostaríamos de ouvir de você. Pode ir, você sabe como conduzir tudo isso. Pode ir, Roberto. Maravilha. Tá certo, então. Então, para quem não conhece a minha trajetória assim nos detalhes, eu, quando tinha 5 anos de idade, ou 6 anos de idade, eu comecei a tocar o bombardino. Foi o meu primeiro instrumento. E, na verdade, o meu pai trouxe o bombardino lá para casa para o meu irmão, mas o meu irmão mais velho, Arcádio, ele não se interessou muito pelo instrumento e estava lá o bombardino e eu fui lá e comecei a brincar com o bombardino. Né? Então, meu pai chegou em casa e viu que eu estava interessado e me ensinou a tocar a escala do bombardino. Ele até amarrava o bombardino em volta do meu corpo, que era grande, né, para mim. E aí eu comecei a estudar bombardino e comecei a tocar bandolim e comecei a ter aula de teoria e solfejo, né, porque isso era uma coisa muito importante para o meu pai, que a gente soubesse ler música, né, perfeitamente e tivesse esse treinamento de percepção musical. Né? Meu pai era professor também de teoria e solfejo, então ele era muito rígido nesse sentido de a gente saber o que está ouvindo e saber ler música. Né? Evidentemente, a gente estudou com aquele método Bona, que é um método de solfejo muito antigo. Acho que não sei se a geração atual conhece ainda esse muita gente usa, Roberto, muita gente usa. Eu imagino que sim, mas já existem outros métodos, né? Mas o Bona era um clássico da nossa época e você tinha que saber solfejar o Bona. Pelo menos assim, eu até aprendi 47. a solfejar.
Então, eu comecei a estudar o bona aos 6 anos de idade e também bandolim, bombardino e, enfim, como instrumentos principais. Eu até lembro de um episódio, eu lembro a minha primeira apresentação na igreja, que foi uma coisa muito curiosa, porque estava tendo um congresso na minha igreja e várias igrejas estavam presentes, inclusive pessoas de igrejas de outros estados. E aí nós tocamos no domingo de manhã, no culto que acontecia junto com a escola dominical, e tocamos, eu e meu irmão fizemos um dueto, né? Eu no bombardino, meu irmão no bandolim, e tocamos o número 15 da harpa cristã. E, enfim, tocamos, e eu lembro que depois do culto, um dos pastores que estavam era um pastor do Paraná, da cidade de Apucarana, que chegou para nós e falou assim: olha, se vocês tocarem hoje de novo no culto à noite, eu vou dar um cruzeiro para cada um de vocês. O primeiro cachê. E, enfim, garoto, né? Eu amei a ideia. Evidentemente que a gente serve ao Senhor e faz as coisas por amor ao Senhor, mas eu devo dizer que aquele incentivo, né, foi uma coisa muito bacana. Foi o primeiro cachê que eu recebi, como o Gilberto disse aí, e fiquei muito feliz com aquilo, né? E a gente continua estudando música. Logo em seguida eu comecei a estudar trompete, comecei a estudar piano e tocava na orquestra da igreja. A minha igreja tinha banda, tinha coro e tinha também uma orquestra que meu pai formou com instrumentos de orquestra sinfônica. Então já tinha violino, já tinha violoncelo, já tinha oboé, meu irmão tocava oboé, clarinete, contrabaixo, e eu tocava trompete. Então, mas meu pai começou a misturar, né, sair um pouco daquela tradição que era a banda da igreja e o coro, e também começou a abrir para instrumentos de cordas e instrumentos de orquestra sinfônica. Enfim, e o meu pai mesmo que fazia os arranjos, né, e que escrevia as partituras. Meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? Vocês imaginem com uma família de 8 filhos, com um salário de sargento que ele tinha, enfim, nosso ambiente era muito humilde. Então, meu pai, nas horas vagas, ele trabalhava como alfaiate, uma época ele trabalhou como motorista particular, para poder sustentar a família. Mas ele se desdobrava para poder ensinar música para nós, para comprar instrumentos, para poder propiciar. A paixão dele era a música, então ele queria que todos os filhos estudassem música com bons professores e tudo mais. O que ele fez, que foi incrível, foi numa época, quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai pegou toda a turma da igreja, todos os jovens que ele dava aula, e ele inscreveu todo mundo para fazer teste na Escola Municipal de Música, que era uma das melhores escolas da época e continua sendo hoje uma das melhores escolas. Então, ele inscreveu todo mundo na Escola Municipal de Música e isso daí foi um divisor de águas, porque a gente começou a ter um treinamento, de fato, numa das melhores escolas de música, com professores que eram os melhores profissionais da cidade. E aí eu lembro que o meu pai falou: que instrumento você quer tocar? E eu queria tocar harpa. Eu queria tocar harpa, porque o rei Davi tocava harpa. Então, o meu desejo era ser um harpista, né? Porque o meu personagem preferido, né? O meu grande herói da Bíblia era o rei Davi. Mas o meu pai não gostou muito da ideia. E, enfim, a harpa é um instrumento complicado, a harpa, enfim, é um instrumento caríssimo. Poucas pessoas têm acesso a uma harpa, né? Uma harpa, nem sei quanto deve custar, custa por hoje, Alguém atualmente. Tem aí uma paraguaia, Roberto, dá uma olhada ali, ó.
Uma harpa, né, chega a custar 40, 50 mil dólares, enfim, atualmente. Talvez não fosse tanto na época. Mas eu lembro que o meu pai me levou a um concerto da Banda Sinfônica da Polícia Militar. E aí, depois do concerto, eu fiquei encantado com aquele concerto. Fiquei emocionado com aquele concerto. A banda era muito boa, né? E a banda, o coral, foi uma apresentação espetacular. Eu lembro de ter ficado emocionado naquele concerto. Foi no MASP, lá no auditório do Museu de Arte de São Paulo. E eu fiquei tão empolgado que eu fiz uma oração. Falei, nossa, Deus, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar no palco tocando com esses músicos. Né? E depois desse concerto, eu estava lá atrás, junto com os músicos, com meu pai, com meu irmão, e um dos músicos que já sabia que eu tocava trompete chegou e falou para o meu pai, nossa, esse garoto aqui tem ouvido muito bom, ele devia tocar trompa. Eu nem sabia o que era uma trompa, né? Aí ele falou, sério? Aí ele pegou, chamou o trompista lá, o colega dele, e falou assim, deixa ele soprar sua trompa aqui, né? E como eu já tocava trompete, peguei a trompa e pude tocar um pouco da trompa, que é parecida com o trompete. Enfim, no caminho de casa, meu pai falou assim, por que você não estuda trompa? Você quer estudar trompa? Eu falei, tá bom. Né? No dia seguinte, ele aparece com uma trompa em casa, com um método de trompa, e eu comecei a estudar sozinho a trompa. E aí, alguns meses depois, meu pai escreveu a gente para fazer o teste na escola municipal, e eu fui fazer o teste na escola municipal. E aí comecei a estudar trompa, com o primeiro trompista do Teatro Municipal, um italiano chamado professor Enzo Pedini. Pedini. E, em princípio, esse professor não queria me dar aula, né? Porque eu tinha 9 anos de idade e tinha muitos inscritos lá, tinha vários candidatos. Então, ele olhou para mim e falou para o meu pai, ele é muito novo, volta daqui a 3 anos. Né? Mas o meu pai falou, mas ele já está tocando, você tem que ouvir ele tocar. E o professor falou assim, não, é muito novo, volta daqui a 3 ou 4 anos, porque, olha, tem muito candidato aqui, mais velho e tudo. Mas meu pai insistiu, brigou com ele, falou assim, não, ele está inscrito, você tem que ouvir ele tocar. E, olha, eu tenho que agradecer meu pai muito, porque foram atitudes assim, né, que, de fato, ajudaram muito na minha trajetória. Verdade. Então, eu fiz a audição, né? Ele, a contragosto, me ouviu tocando lá, e toquei, fiz a audição, e aí ele aceitou. Ele me aceitou para dar aula, né? Eu era o aluno, talvez, o mais novo da escola. E não só isso, ao invés de uma aula semanal, ele me dava 2 aulas semanais. Né? Ele ficou empolgado comigo. E esse professor foi muito importante. Por quê? Porque ele se interessou comigo além da conta. Não eram só as aulas. Ele me inscrevia nos concursos de música, ele me apresentava para os maestros importantes da época. Então, ele saiu, não é, assim, daquilo que era o normal para poder me ajudar. Então, eu lembro com muito carinho, sou muito agradecido, né, por essas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Né? Começando pelo meu pai, depois pelo meu professor de trompa. E aí eu comecei a tocar, não somente na igreja, além de tocar na igreja, comecei a participar da Orquestra Jovem Municipal de São Paulo. Aliás, até eu lembro do Gilberto Massambani, que tocava trombone na Orquestra Sinfônica Municipal, tocava violoncelo e tocava trombone. Pois. Aluno de Gilberto Gagliardi, lembra? Ô, Gilberto, você só sabe ler clave de Fá? Que negócio é esse? Eu não fui para de dó. Não, mas aí a gente começou a tocar fora da igreja e começou o problema, porque eu acho que o pai do Gilberto e o meu pai foram os únicos que permitiram músicos da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus a tocar fora da igreja.
Então, de cara, eles sofreram muita resistência, né, dos obreiros da igreja, dos pastores. Eu lembro que eles falavam assim: eles estão tocando música do mundo, né? E era um tabu isso. Antes da nossa geração, não podia fazer. A igreja, ela simplesmente excluía um membro que estivesse tocando, né, fora da igreja, não é, Gilberto? Verdade. Roberto, só falando um paralelozinho. A importância que você, quando você se referiu ao professor Pedini, na sua aula de... Eu já comentei aqui numa live, falando aqui a respeito disso, que Deus sabe o nosso caminho, mas o inimigo também sabe. Então, no primeiro momento, quando o Roberto disse aí que o professor falou, não, traz ele aqui daqui 3 anos, e aquela coisa toda, ele, graças a Deus, ele insistiu, o pai dele insistiu, o professor percebeu e deu essa oportunidade. No meu caso, o primeiro professor que meu pai levou, que era Bevilacqua, um professor do Teatro Municipal, para ter aula de violoncelo, quando eu comecei a tocar, ele pediu para que eu guardasse o instrumento e disse para o meu pai: este menino não serve para isto. Então, queridos, a importância de saber que a coisa da música vai muito profunda, porque Deus utiliza e Ele conhece o teu amanhã. Então, foi uma experiência tremenda. E logo depois, meu pai conseguiu um novo professor. Eu fui ter aula com o Iberê Gomes Grosso, no Rio de Janeiro, e esse homem, sem ser crente, diz assim para mim, logo que eu comecei a tocar, ele falou, para. Eu falei, meu Deus, será que ele vai dizer que eu não sirvo? Ele veio para mim, me abraçou e disse assim, Deus te deu esta mão para o violoncelo. Então, olha a importância do relacionamento do crente com a música. E é isso que resultou na vida do Roberto. O Roberto lembrou desse momento das igrejas. O meu pai chegou em casa e nós oramos e falou, filho, se alguém falar alguma coisa para você, não ouça, vamos orar. Deus, você vai dar o seu testemunho aonde você estiver com o seu instrumento. E aí prosseguimos. Amém. Amém. E é isso. Então, Deus coloca pessoas que nos ajudam e muitas vezes a gente, de cara, se encontra obstáculos, né? Mas então eu comecei a estudar trompa, estava indo muito bem, estava tocando na orquestra jovem, começando a fazer concursos e começando a ter presença na mídia, nos jornais, programas de televisão. Eu fiz, quando eu tinha 11 anos de idade, um concurso, tinha um concurso de jovens instrumentistas que a Globo mostrava esse programa todos os domingos de manhã, né? Eu ganhei esse concurso. Foi muito importante porque eu não tinha uma boa trompa ainda, então com o prêmio que eu ganhei eu pude comprar um excelente instrumento, né? E continuei estudando, desenvolvendo o talento, continuei evidentemente tocando na igreja, colaborando com o meu pai. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu estava no ensaio da igreja, da orquestra, e de repente meu pai, que estava regendo, ele vira para mim, ele aponta para mim e fala assim, você vai se preparando porque um dia você vai assumir. Enfim. E eu nem entendi o que era isso na época, né? Mas, na verdade, o meu pai já sabia, né, que era, enfim, que eu era a pessoa que ele direcionaria para a regência, para ser maestro, né? Então, ele estava me preparando mesmo sem eu saber, né? Então, continuei estudando trompa. Quando eu tinha 13 anos de idade, esse meu professor italiano, ele precisava de mais trompistas no Teatro Municipal de São Paulo, né? De uma hora para outra, 5 trompistas do Teatro Municipal saíram, né? E ele precisava de músicos. Então, ele me chamou para tocar no Teatro Municipal, na orquestra profissional, quando eu tinha 13 anos. Eu fiz o concurso
e ganhei o concurso, né? Passei a ser primeira trompa do Teatro Municipal, com 13 anos de idade. E aí, então, já parti para uma vida profissional, né? Eu me lembro que no mesmo ano, o meu irmão mais velho, Arcádio, fez concurso para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP, como oboísta, e passou, e ele tinha 17 anos na época, né? Então, nós, né, adolescentes, já estávamos tocando nas duas orquestras profissionais de São Paulo, e estávamos ganhando mais que o meu pai de salário, né? E foi muito importante isso também, porque a gente começou a poder também colaborar em casa com as despesas de casa. Eu queria contar para vocês uma história importante que aconteceu comigo, porque eu era apaixonado, a coisa que, enfim, ainda sou apaixonado por música, mas eu era fissurado por trompa, né? Era assim a paixão da minha vida, né? Aquela coisa que você tem quase que uma obsessão pela coisa, que você estuda e você pensa naquilo e você, enfim, quer, né, ser muito bom naquilo que você faz, né? Então, eu sempre tive esse desejo, né, de fazer com muita qualidade, com muita excelência. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, uma vez eu estava folheando uma revista antiga, que era a revista Manchete, uma revista nacional, né? Tipo uma revista Veja, só que era uma revista mais com fotos, né? Tinha muitas fotos. E estava folheando a revista Manchete, tinha uma reportagem sobre a Quinta Avenida de Nova York, né? E eu lembro que eu estava, né, folheando e lendo a reportagem, várias fotos, né, da Quinta Avenida, das lojas famosas, dos bancos, enfim, dos prédios deslumbrantes, e, de repente, me deparo com uma foto de uma violinista, né, tocando na Quinta Avenida, com o estojo do violino aberto, e tinha um cartaz, né, e o rodapé, que tinha a tradução desse cartaz, dizia que era uma violinista da grande escola Juilliard, pedindo dinheiro para poder se manter em Nova York. Quando eu vi essa foto, eu fiquei muito impressionado com essa foto. Falei, nossa, Juilliard School deve ser uma grande escola. E eu fiz uma oração. Eu falei, nossa, Deus, se eu pudesse ter um dia a oportunidade de estudar nessa escola, né? E, enfim, depois esqueci, né? Esqueci o que tinha acontecido, tal, esqueci dessa matéria. 2 anos mais tarde, eu já estava tocando no Teatro Municipal, o meu irmão estava tocando na Orquestra Sinfônica na USESP, e eu ensaiava de manhã no Teatro Municipal, e a USESP ensaiava à tarde, no Teatro Cultura Artística, que é perto, né? Então, eu estava lá. Você estava lá, você tocava nas duas, inclusive, né? Mas eu lembro que eu saí do meu ensaio e fui para o ensaio da USESP, para ver o ensaio da USESP. Quando eu cheguei lá no Teatro Cultura Artística, quem estava regendo era o maestro convidado, né? Um americano. E aí eu perguntei para alguém que estava lá assistindo o ensaio também, falei, quem é esse maestro? Aí falaram, esse é um americano, é o compositor Peter Manning. Ele é o presidente da Juilliard School. Quando eles falaram que era Juilliard School, eu lembrei daquela foto que eu tinha visto. E eu lembrei da oração que eu tinha feito. Amém. E o desejo que eu tinha de estudar. Eu que não falava uma palavra em inglês, pedi para um amigo meu, um colega americano, falei, vem comigo, por favor, que eu preciso falar com esse maestro. E eu abordei o maestro, falei, olha, meu nome é Roberto Minchuk, que eu sou trompista e eu quero estudar na Juilliard. E acho que ele ficou assim meio, né, impressionado com a minha coragem, né, e a minha audácia. Ele falou, tá bom, vem amanhã depois do ensaio que você vai fazer uma audição para mim, né? Então, fiquei feliz da vida, liguei para um pianista que era o meu acompanhador,
né? Liguei, falei, Paulo, a gente precisa ensaiar porque amanhã eu vou fazer uma audição para o presidente da Juilliard. E aí ensaiei a tarde inteira. No dia seguinte, depois do ensaio, fui e fiz uma audição lá no camarim do maestro, lá do Teatro Cultura Artística. Entrei e eu tinha vários já documentos e reportagens e coisas que eu tinha feito de currículo, né? Entreguei para ele, aí ele falou assim, não quero ver nada, só quero te ouvir tocando. E, enfim, toquei para ele 2 peças, toquei o concerto de Richard Strauss, primeiro movimento para trompa. E aí ele, depois que eu terminei o primeiro movimento, ele me interrompeu e falou assim, muito bem, as aulas vão começar daqui a 3 meses. Você está pronto? Falei, estou. Nem tinha falado com meu pai, nem tinha falado com ninguém, né? Mas acho que, enfim, eu tive sorte que uma família de 8 filhos, acho que a minha mãe pensou, bom, tudo bem, né? 8 filhos, um a mais, um a menos, não vai fazer tanta falta. Mas, na verdade, enfim, ele me ofereceu uma bolsa de estudos completa para estudar na Juilliard. Eu tinha 14 anos já nessa época, né? E foi uma bênção. Aconteceu assim, literalmente de um dia para o outro, né? Agora, eu tinha essa bolsa de estudos, mas como é que você sai de São Paulo, né? Eu morava ali na Vila Prudente, né? Como é que você, aos 14 anos, sai de São Paulo e vai estudar em Nova York, né? Sem ter família, sem ter conhecimento, né? Enfim. E aí foi que aconteceu outra coisa extraordinária, né? Porque o meu pai conhecia um pastor lá próximo a Nova York, na cidade de Newark, em New Jersey. E a igreja que eu frequentava em São Paulo era a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Russa no Brasil, né? Onde eu me casei, Roberto. Eu lembro do arranjo do Deus dos Antigos. Eu toquei. Maravilha. Então, nós somos descendentes de eslavos, de russos, poloneses, ucranianos, né? Então, nessa região da Vila Prudente se concentra essa comunidade de eslavos, assim como na Moca tem os italianos, na Liberdade tem os japoneses, né? Ali no Bom Retiro tem os coreanos, enfim. Então, nessa região da Vila Prudente concentram-se todos os descendentes eslavos. E aí, o que aconteceu? O meu pai conhecia o pastor de uma igreja lá em New Jersey, que era a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ucraniana. Aí o meu pai ligou para o pastor dessa igreja e falou assim, olha, o meu filho ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Nova York, na Juilliard School, e eu queria saber se tem alguém na sua igreja, alguma família que poderia receber o meu filho, né? Depois de alguns dias, o pastor liga de volta para o meu pai e fala assim, irmão José, nós temos uma família aqui, da nossa igreja, inclusive, ela é brasileira, casada com um argentino, ele é o maestro da banda da igreja, e eles, há 3 meses, perderam o filho mais velho deles, que, infelizmente, faleceu de câncer. E o garoto era um pouco mais jovem do que eu, era quase a mesma idade. E eles falaram, então, eles vão ter o maior prazer em receber o Roberto em casa. E até hoje, sou muito próximos a eles, são como uma família minha, mas não só Deus atendeu um desejo do meu coração, como ele preparou um lar também que me acolheu como se fosse filho deles mesmos, né? E era um músico que era o regente da igreja lá. Então,
a bênção de ter crescido e se formado na igreja se estendeu, né, além da fronteira do Brasil, né, porque eu fui parar na casa de um casal cristão temente a Deus lá em New Jersey, e foi perfeito para mim, né? Eles me acolheram e assim eu comecei a minha trajetória fora do país. Estudei na Juilliard durante 6 anos, me formei bacharel em música lá. Durante o tempo que estive lá, também tive, enfim, a oportunidade de fazer muita coisa, assim, profissionalmente, né? Fiz vários concursos. Toquei no Carnegie Hall quando eu tinha 16 anos de idade, como solista. Toquei com a Filarmônica de Nova York quando eu tinha 17 anos, como solista. Me dei muito bem nos estudos, né? Me destaquei na Juilliard School. Agora, paralelamente a isso, quando eu tinha 15 anos, lá na igreja Assembleia de Deus Ucraniana, lá em New Jersey, que eu frequentava, o pastor chegou para mim um dia e falou assim: Roberto, nós já temos banda na igreja, já temos coro, tem o grupo de jovens, mas eu gostaria de ter uma orquestra na igreja. Que tal você formar uma orquestra aqui na nossa igreja? Então, eu com 15 anos, eu e mais um irmão, assumimos essa responsabilidade, esse desafio de formar uma orquestra. E fantástico. Primeiro, eu tinha o grande exemplo do meu pai na minha vida, né? As incontáveis, incansáveis horas que ele passava noite adentro, fazendo arranjos, escrevendo música, né? E eu, com muita saudade do meu pai, falei assim: eu quero fazer o que meu pai faz, né? E aí comecei a me dedicar a isso. Então, a gente começou a dar aula de música na igreja, começamos a formar músicos, e eu comecei a fazer arranjos e orquestrações, e formamos aí essa orquestra, e foi a minha primeira orquestra, aos 15 anos de idade. Foi aí onde eu comecei a reger. E foi espetacular, né? Porque aí você tem essa... De novo, foi na igreja onde eu tive aí um campo fértil para eu poder colocar em prática, né, o talento, e não só regendo, mas ensinando música, compondo, fazendo arranjos. Então, foi um ambiente fantástico para eu poder iniciar essa trajetória, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu me formei, tive a oportunidade de conhecer o grande maestro Kurt Masur, um dos maiores maestros da época, e ele regia a orquestra em Leipzig, na Alemanha. Ainda era a Alemanha Oriental na época. Para quem não viveu essa época da cortina de ferro, quando ainda tinha a União Soviética, o mundo era dividido praticamente em dois, né? O mundo ocidental, da Europa Ocidental, e o mundo da Europa Oriental, que era a União Soviética, né, formada por diversas repúblicas, né, que hoje são países autônomos, né? Enfim, então era a Rússia, a Ucrânia, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Romênia, a Bulgária, enfim, vários países que formavam essa cortina de ferro. Entre esses países estava a Alemanha Oriental. E depois o resto do mundo, que era a Alemanha Ocidental, o resto da Europa, com a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, e Estados Unidos, Canadá, né? Havia esse racha entre os países comunistas e os países não comunistas, né? A orquestra Gewandhaus ficava em Leipzig, na Alemanha Oriental. Mas eu queria muito estudar regência com o Kurt Masur. Então, eu fiz uma audição, ele estava precisando de um trompista para a orquestra dele, e fiz uma audição para ele, e ele me contratou para ser trompista da orquestra em Leipzig, quando eu tinha 20 anos de idade. Então, vocês imaginam o que é. Quer dizer, eu já tinha saído de São Paulo e tinha ido para Nova York, mas agora eu teria que sair de Nova York e ir para a Alemanha Oriental, para a Cortina de Ferro,
né? Um país comunista, mas eu queria estudar regência com esse maestro, eu queria aprender com ele. Então eu fui, né? E fui para lá e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, porque a vida num país comunista da cortina de ferro é uma vida muito dura, era uma vida muito limitada, né? O acesso a coisas muito comuns, como um telefone, como ter um carro, como, enfim, até você ir ao mercado e ter a diversidade de produtos que a gente tem, isso era impensável lá, né? Esses países era, enfim, uma vida muito mais restrita, faltava produtos básicos, né? Ninguém passava fome, evidentemente que não tinha esse problema, né? Todo mundo tinha acesso a coisas importantes, né? Mas imagina você sair dos Estados Unidos e você para na Alemanha Oriental, era um contraste muito grande. Mas eu fiz isso porque eu precisava ter esse contato com essa pessoa que era um dos principais maestros da atualidade, daquela época. E foi do ponto de vista musical, foi uma coisa incrível, né? Leipzig é a cidade de Bach, Leipzig é a cidade de Mendelssohn, de Schumann, que tem uma história incrível, né? E me deu essa oportunidade de eu estar tocando numa orquestra de altíssimo nível, de nível internacional, e também aprendendo música com esse que era um dos maiores maestros de todos os tempos, o Kurt Masur. Então, eu fui para lá, eu vivi 2 anos em Leipzig e consegui uma aproximação muito grande com o Kurt Masur, que ele era casado com uma mulher japonesa que ele conheceu no Brasil. A Tomoko, que era a esposa do Kurt Masur, se mudou para o Rio de Janeiro, quando ela tinha 20 e poucos anos de idade, para tocar viola na Orquestra Sinfônica Brasileira. Verdade. E foi ali que o Kurt Masur a conheceu. Então, ela falava português e ele tinha uma paixão muito grande pelo Brasil. E eu me tornei um amigo deles, íntimo, de frequentar a casa deles, de lavar minha roupa na casa dele, porque eu não tinha máquina de lavar. Então, ele, de fato, ele se tornou para mim um mentor, um professor e uma pessoa muito importante. Mas quando eu fiz 22 anos, eu senti um desejo profundo de voltar para o Brasil, né? Eu estava na Alemanha Oriental e não foi por razão profissional, música, foi por questões pessoais e espirituais também, né? Eu tinha saudades do Brasil, estava 8 anos fora e então eu resolvi que eu queria voltar para o Brasil. E foi também aos 22 anos onde eu tive, de fato, uma aproximação com Deus como eu nunca tinha tido antes. Foi ali na Alemanha Oriental, ali em Leipzig, uma vida muito solitária que eu tinha, onde eu consegui me aproximar mais do Senhor e onde eu tive um encontro assim muito, muito decisivo, onde pela primeira vez eu, de fato, assim, soube que Jesus Cristo era a coisa mais importante, né? Que não era carreira, que não era o país onde você morava, que não era o dinheiro que você ganhava, enfim, que era, de fato, né, a pessoa de Jesus Cristo. Isso que diferenciava a vida de qualquer pessoa. E então eu resolvi voltar, porque eu saí de casa muito cedo, eu queria voltar para o convívio da minha família, o convívio da minha igreja, e foi isso que eu fiz, né? Aos 22 anos eu voltei para o Brasil, e é muito interessante, o Brasil tem coisas... o Brasil é um país muito peculiar, né? Então, eu que era a primeira trompa do Teatro Municipal aos 14 anos, quando eu voltei aos 22 para o Brasil, não tinha lugar para mim mais na orquestra. Né? As pessoas que não se dedicaram tanto, que não se arriscaram, enfim, já estavam super bem, né? Já tinha sua casa, seu apartamento,
né? Eu já estava super bem. E eu, de repente, volto para o Brasil, sabe, com uma mão na frente e outra atrás, praticamente. Voltei a morar com os meus pais, né? Tinha uma pessoa que tinha me prometido uma posição numa grande universidade no Brasil, em São Paulo. Ela falou assim, não, volta para cá, porque eu tenho essa vaga aqui, então você vai fazer a audição, vai fazer o concurso, e você pode ser um professor aqui no departamento. E eu falei assim, bom, tudo bem, né? Tem uma oportunidade, tem uma luz aí para voltar para alguma atividade que eu tenha para fazer em São Paulo. Quando eu cheguei, eu fui procurar essa pessoa falou assim para mim, infelizmente eu tive que preencher essa vaga, enfim, aliás, não foi nem isso. Ele falou, eu tive que ceder essa vaga para um outro departamento, então essa vaga não está mais disponível, não vai haver o concurso. E aí, enfim, eu estava praticamente desempregado, né? Mas eu estava feliz na vida, porque, enfim, não estava preocupado e estava confiando no Senhor, estava confiando em Jesus e voltei assim a me dedicar à igreja. E foi o que eu fiz. Com todo o tempo livre que eu tinha, eu comecei a me dedicar com os jovens da igreja, formamos um grupo ali, que era um grupo instrumental e vocal, chamava-se Mocidade Luz da Aurora. E foi muito importante para mim, porque aí comecei a escrever música, compor, e saí um pouco dessa linha de música clássica. Na verdade, eu não estava me dedicando à música clássica de forma alguma. Eu estava me dedicando praticamente totalmente ao trabalho na igreja. E eu fazia uns bicos, né? Como trompista, me chamavam para tocar no Teatro Municipal de quarta trompa, né? Tocava na jazz sinfônica, fazia casamento, enfim, né? Mas eu não estava preocupado com carreira de trompista e nem de maestro na época, nada do tipo, né? Eu estava só me dedicando às coisas da igreja. Depois o Jamil Maluf me convidou para ser monitor da Orquestra Experimental de Repertório, e aí comecei a ser monitor do naipe de trompas lá. E depois o Teatro Municipal me contratou como um músico do Teatro Municipal novamente, né? Mas não era na primeira trompa, eu fazia terceira, fazia o que precisava, eu tocava. Mas eu não estava muito preocupado com isso também. Tocava como solista, né? As orquestras brasileiras me chamavam para atuar como solista e continuei fazendo isso, né? Fazendo música de câmara, mas a minha paixão estava na Mocidade Luz da Aurora, no trabalho da igreja, e a gente estava fazendo coisas espetaculares, coisas que eu nunca tinha feito antes, de fazer cultos ao ar livre, né? De visitar outras igrejas e de visitar os doentes, de ir aos hospitais, de ir na casa das pessoas que estavam enfermas. E foi uma experiência completamente diferente do que você imagina que do músico da Juilliard School, da Orquestra de Leipzig. Fala, Roberto, deixa eu fazer uma pontuação nisso. Roberto, concerto no Memorial América Latina. Nessa época que o Roberto está dizendo, inclusive, o Roberto levou o grupo da igreja para o seminário lá no Belém. Lembra, Roberto? Aquelas coisas todas maravilhosas, experiências fantásticas. Deixa eu comentar esse fato, a importância de quando alguém pronuncia alguma coisa a respeito de Deus, pelo dom que Deus deu. Roberto foi fazer o concerto e era Strauss. Era Diogo Pacheco? Acho que era o Diogo que estava regendo. Diogo Pacheco. E você, no final do concerto, acabou aquela coisa, todo mundo aplaudindo, e eu lá na plateia assistindo, emocionado, aquela coisa toda, e chama, o Roberto vem uma, duas, três, e volta e diz assim, agora eu vou tocar uma melodia que eu toco para o meu Deus, e tocou tirorirorara, taroriroriri,
aquele som, aquela melodia, deixou Strauss longe, porque comoveu aquela plateia, ficou assim perplexo ouvindo aquilo. E ao meu lado, e eu não sou chorão, e de repente alguém estava sentado do meu lado e disse assim: por quê? Eu falei: por quê? Porque eu conheço a vida desse menino e o que ele está dizendo, esta música foi a razão dele estar aí nesse palco. Então, querido, Roberto, eu gostaria que você falasse, quando vai continuar no seu histórico artístico, mas conta para ele a importância dessa. Todos eles fazem coisas similares a que você fez. Ensinar, estimular, por essa criançada. Como foi, Roberto? E fala uma coisa para nós. Como o seu pai descobriu a sua percepção auditiva? Olha, Gilberto, enfim, o meu pai, desde pequeno, ele viu, né, que em casa todos os filhos tinham muito talento, né? E ele incentivou todo mundo, né? Todos, tanto que de 8 irmãos, 4 são músicos profissionais, né? O Arcádio é o primeiro oboé da USESP, o Eduardo, ele é trompista da USESP, a Cristiane, ela canta no coro da USESP, é psicóloga também, e eu atualmente sou maestro do Teatro Municipal de São Paulo. Tá? Mas desde criança meu pai estimulava, ensinou e fazia até brincadeiras, a questão do ouvido absoluto, né? E ele sempre encaminhou a gente nesse sentido assim de ter uma formação completa, né? E o meu pai sempre quis que eu fosse maestro, né? Tanto que ele virou para mim e falou: você vai ser maestro, quando eu tinha 12 anos de idade. E interessante, Gilberto, porque quando eu voltei da Alemanha, né, com 22 anos, e voltei para casa, é evidente que meu pai estava muito feliz que eu estava em casa de novo. Aí o que aconteceu? Eu estava tão apaixonado por Jesus e pelas coisas de Deus que eu acabei não me dedicando mais à minha carreira de músico profissional, né? Eu estava feliz de trabalhar e ganhar o suficiente para pagar as contas, mas eu não estava pensando em grandes planos como músico profissional. E isso incomodou meu pai, né? Por quê? Porque ele, imagina, ele fez um investimento a vida inteira, né, na minha vida, e eu estudo numa das melhores escolas em Nova York, depois vou tocar numa das melhores orquestras na Alemanha, e estou sempre em ascensão, e de repente o que eu faço? Volto para Vila Prudente e estou regendo a mocidade da igreja. Né? Então, esse palco é o precioso porque o ouvinte deste palco pagou um preço muito grande para ouvir isso. Mas então, durante uns meses, meu pai acha tudo muito bacana, muito legal. Aí eu conheço a Valéria, que está cantando na mocidade, me apaixono pela Valéria, né? E aí eu quero me casar, né? Só que eu não tenho a menor condição de me casar, né? Porque eu não ganho o suficiente e tal, aquela coisa toda, né? E nós que somos cristãos, a gente começa a namorar, a gente está apaixonado, e o próximo passo é o casamento, né? Não dá para ficar esperando 8 anos, dá para ficar esperando, né, a condição ideal para você se casar, se você quer viver dentro dos caminhos do Senhor, né? Então eu precisava me casar. E aí que aconteceu o próximo milagre da minha vida, né? Porque isso é o ano de 1991 e eu tô, enfim, tô fazendo aquilo que eu falei para você. Eu tô focado nas coisas da igreja. Eu estou namorando a Valéria. Eu tô trabalhando ali como monitor da orquestra experimental, né? Estou tocando no Teatro Municipal com um contrato provisório, mas eu queria me casar. Como é que eu faço? Como é que faz? De repente, eu chego em casa um dia, e aí a minha irmã Cristiane, que é a minha irmã mais nova,
fala assim, ô Roberto, ligaram aqui para você da Fundação Moinho Santista. Eu nem sabia o que era. Ela falou assim, essa fundação, eles têm um prêmio chamado Prêmio Moinho Santista, então eles ligaram para dizer que você foi o vencedor do Prêmio Moinho Santista Juventude, né? E vai ter uma cerimônia aí no Palácio do Governo, e tem um prêmio aí que você ganhou, né? E eu pensei que a minha irmã tivesse, né, zoando comigo. Eu pensei que ela estivesse zoando na minha cara, né? Porque a gente sempre brincava e tudo. Falei, não, para com isso, né? Que prêmio é esse? Eu não me inscrevi para prêmio nenhum, né? Ela falou, não, é sério? Tó, liga aqui para essa pessoa, né? E aí eu ligo para a pessoa, e a pessoa toda, né, de uma forma cerimonial, fala assim, senhor Roberto Michuk, queremos informar que o seu nome foi indicado a ser umas pessoas a concorrerem a esse prêmio. O Prêmio Moinho Santista, durante os últimos 6 meses, avaliou todas as indicações que foram feitas pelas principais instituições culturais do Brasil. E todos os anos, uma ou 2 áreas são contempladas, né, dentre ciências e medicina e tecnologia e as artes. Esse ano nós contemplamos a área de música erudita e teatro. Então, queremos dizer que os vencedores principais na música erudita é o maestro Eleazar de Carvalho. Na área de teatro é o ator Paulo Outram, e você ganhou o prêmio Juventude em Música Erudita e Débora Bloch ganhou de teatro, né? Aí eu falei, nossa, mas como assim? Eu falei assim, sim, seu nome foi indicado, nós observamos a sua trajetória e você vai ser o vencedor, você tem que comparecer aqui no Palácio dos Bandeirantes, você vai receber do governador de São Paulo, né, entre outras coisas, um cheque de $15 mil. Glória a Deus! Aí, o que aconteceu foi que nossa, $15 mil naquela época era, sei lá, o que seria equivalente hoje, né? Muito mais do que o dobro disso. Casamento à vista. Aí, enfim, foi uma bênção para mim, porque com esse dinheiro eu pude me casar e tudo mais, né, montar minha casa, né, e foi, enfim. Então Deus preparou assim. Eu me casei, ô Gilberto, e, né, estava, enfim, feliz da vida. Logo, um ano depois, nasceu a minha primeira filhinha. E a gente estava muito feliz, eu estava super atuante na igreja, enfim. Mas aí o meu pai, você acredita que o meu pai vinha na minha casa todos os dias? Eu morava perto, né? Morava lá no Parque São Lucas. Então, ele vinha em casa todos os dias e ele falava para mim, escuta, você não estava estudando para ser maestro? O que aconteceu? Você desistiu? Eu falei, não, pai, estou feliz, minha vida está tranquila. Ele falou, mas Deus te deu um talento, né? Você tem esse objetivo, tinha isso como sonho. Eu falei, não quero mais isso. E ele vinha todos os dias, e assim, durante muitas semanas e meses ele fez isso. Ele fez isso por mais de um ano. Até que a Valéria, minha esposa, chegou para mim um dia e falou assim, Roberto, acho que teu pai tem razão. Acho que está na hora de você agora, né, voltar a se dedicar e a estudar e voltar ao seu sonho de ser maestro, né? Aí eu falei, não, acho que não é isso, né? Mas ela falou, não, eu acho que sim, acho que você está acomodado aí nessa sua vida. E aí eu falei para ela, mas Valéria, você sabe o que você está me dizendo? Você sabe o que é a vida de um maestro? Eu falei, não. Aí eu falei para ela, então faz o seguinte, se eu for
me dedicar a isso, eu vou me dedicar sério a isso. E a nossa vida vai mudar. Porque se Deus nos abençoar e, de fato, Ele abrir as portas, significa que a nossa vida vai mudar muito. Né? Porque, enfim, talvez a gente tenha que sair de São Paulo, talvez a gente tenha que ir para outra cidade. Né? A vida de maestro é uma coisa complicada, eu vou ter que, né, gastar muito tempo, não vou poder ficar tanto tempo com você, com a Nathalie, nossa filha. Né? Eu vou estudar mesmo, vou ter que ir me empenhar nisso, e onde as portas se abrirem, eu vou ter que ir. A gente provavelmente, né, vai precisar se mudar e tudo mais. E é mais complicado, é uma vida mais complexa, né? Você tem que lidar com políticos, você tem que lidar com a alta sociedade. Então, pensa sobre isso, ora, e amanhã a gente volta a falar sobre isso. Né? E no dia seguinte, a Valéria me procura e fala assim, olha, pensei, orei sobre isso, e eu estou junto com você, para o que for necessário, conte comigo, né? Vamos em frente, estamos juntos. Então, foi assim, no mesmo dia, eu fui procurar o maestro Eleazar de Carvalho, né? E ele começou a dar aulas para mim, sabe? E Deus foi abrindo as portas, né? Alguns meses depois, eu já estava fazendo concursos, né? Um ano depois, eu fui chamado pela Universidade de Brasília como professor visitante para ser maestro da Orquestra de Câmara em Brasília. A gente se mudou para Brasília, depois foi Ribeirão Preto, depois foi a OSESP como maestro assistente do Mechlin, e depois foi em Nova York. Né? E assim aconteceu. Né? A nossa vida mudou radicalmente, né? Muito mesmo. Foi justamente aquilo que eu havia dito que poderia acontecer, aconteceu, mas graças a Deus estamos juntos, a Valéria e eu, são uns 28 anos de casados, 4 filhos. A minha filha mais velha é maestrina hoje, rege o coro da igreja lá em Calgary, no Canadá. Olha só, isso é importante. Violoncelista. Fala um pouquinho desse dom maravilhoso que os teus filhos, das atividades dele, Roberto. Então, os filhos todos estudaram música, né? Estudam. Agora, a Nathalie, foi ela que optou por ser músico profissional. Ela é violoncelista, professora de violoncelo, é pianista, professora de piano. Ela, enfim, ganha vida com isso. E ela também é a regente do coro da igreja. E hoje ela tem uma escola de música dentro da igreja, né, que ela frequenta lá em Calgary, no Canadá. E a minha outra filha, a Rebeca, também é musicista, cantora, compositora, pianista, mas está terminando a faculdade, fazendo administração. Meu filho também estuda no Canadá, vai fazer administração, está fazendo administração. E a minha mais novinha, a Júlia, mora conosco em São Paulo, super talentosa também, tem 16 anos. E é uma alegria, né? Todos estão muito firmes nos caminhos do Senhor, e a gente fica feliz de poder ver servir ao Senhor, né? De todo o coração. Roberto, nós estamos no Anderson. Giba, Anderson, sim, estou aqui. Nós estamos aí nos 10 minutos, mais ou menos, né, previstos para... Eu queria... É possível alguém... Claro que não é impossível para atender todos, mas se alguém tem alguma pergunta interessante, curiosa para fazer para o Roberto, poderia se pronunciar. O que você acha, Anderson? Sim, eu anotei algumas perguntas que surgiram, né, ao longo da palestra. Eu acho que se tem a oportunidade, a gente começa a fazer algumas perguntas aqui. Uhum. A primeira, né, então, já aproveitando, acho que podemos até abrir o microfone, o maestro Sebastião Divino, se quiser abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Maestro Roberto, eu queria saber do senhor o seguinte, na sua vida profissional como maestro, o senhor já sofreu algum tipo de discriminação por causa da sua fé? Olha, uma boa pergunta essa. Diretamente,
Maestro, a gente não está te ouvindo, tá? O microfone, Roberto, vê se... Talvez tenha caído a ligação dele. Caiu o sinal dele, hein? Ele volta, ele deve estar... Eu vou chamá-lo aqui para ver se... Mas, olha, é muito interessante a gente ouvir essas coisas, porque todos nós estamos vivendo... ele está reconectando. Como é muito interessante, todos nós estamos vivendo coisas similares. O menino que veio ali da igreja aprendendo música, o interesse dos pais, o nosso interesse com os nossos filhos. E, claro, não todos teremos essa mesma história, mas a importância de nós termos isso daí como uma referência é maravilhoso, é maravilhoso. Mas ótima pergunta, Sadival. Muito... Hoje, me permite aí, Gilberto. Ele conseguiu se conectar? Está me ouvindo ou não? Ouvimos bem, tá ouvindo, pastor. Estamos ouvindo, sim. Aproveitar a pergunta do nosso irmão. O Roberto tem uma experiência fantástica que ele me contou lá em Calgary, no Canadá, quando lhe pediram para reger Carmina Burana e ele negou-se a reger essa obra por causa da fé dele. Acho que coincide com a pergunta do nosso querido irmão aí. Acho que vale a pena essa experiência, é muito importante. Ele não regeu e foi respeitado. Nos ouve? Alô? Já estamos ouvindo, está de volta. Então desculpem que, por incrível que pareça, eu esqueci de conectar o meu telefone na tomada e acabou a bateria. Mas estamos aqui. Então, a pergunta do irmão, eu nunca recebi uma afronta direta que eu me lembre, né? Sempre eram coisas feitas nos bastidores, né? Enfim, mas nunca assim diretamente, acho que nunca ninguém teve essa coragem de me afrontar pela fé. Eu tive pessoas que me puxaram, né? Uma pessoa com quem eu trabalhei na orquestra, uma vez, uma das diretoras, e chegou e falou para mim: por que você fala tanto da sua fé? Isso não é importante, isso é uma coisa de pessoas menos instruídas, você não devia falar sobre isso, porque isso não é importante, isso diminui o seu brilho, né? E eu discordei dessa pessoa, né? E falei: olha, isso é a coisa mais importante para mim, então jamais eu vou deixar de falar sobre a minha fé, aquilo que me dá esperança, enfim, e aquilo que é a salvação, né, que eu creio. Foi isso. Maravilha. Tem uma segunda pergunta. Obrigado. Obrigado, maestro. Uma segunda pergunta aqui, maestro Rodrigo, se quiser abrir o microfone também. Rodrigo Lara. Boa noite, pessoal. Boa noite, maestro. A minha pergunta vai no sentido de música hoje na igreja. Orquestras e os coros das igrejas, eles têm diminuído. A gente manifestar. Acho que estamos com um problema com o Rodrigo, está cortando um pouco, né? Não se ouviu, Rodrigo. Eu vou ler aqui, Rodrigo, então, a sua pergunta. Como conciliar de maneira saudável a música orquestra coral com a música contemporânea que cantamos em nossas igrejas hoje? E como fazer a prática de coro orquestra ser ainda hoje atrativa para as novas gerações que estão chegando? Essa é uma pergunta muito importante, Rodrigo. De fato, eu não sei te dar uma resposta concreta para isso. Eu acho que depende muito da visão da igreja e aquilo que a direção quer fazer na igreja. Se você tiver uma liderança que tenha o interesse
em ter conjuntos como orquestra, como um coro, que tem uma linha mais clássica, mais sacra nesse sentido, então você vai ter o apoio para poder constituir. Eu acho que todas as grandes igrejas elas têm a capacidade de ter essas atividades, né? Então eu vejo que as igrejas que têm, enfim, que se preocupam, elas estão conseguindo, né, desenvolver, não deixar essa atividade de orquestra e coro morrerem dentro da igreja, né? Eles estão separando isso, estão dando espaço para isso. Agora, enfim, é difícil para as igrejas menores, as igrejas mais simples, né? Porque muitas vezes falta essa visão ou esse desejo mesmo, né? Tem muita gente que quer simplesmente ter uma orquestra, uma igreja mais pop, né? Uma igreja voltada mais enfim, a um público mais jovem e com uma música mais contemporânea, cristã, né? Então, isso vai depender da visão mesmo. Acho que nós, como líderes, os maestros e aqueles que têm essa visão, porque às vezes basta esse desejo, essa paixão, né, para você iniciar um trabalho do zero na sua igreja, né? E você pede, então, a chance, a oportunidade de fazer, e aí, com muita dedicação, né, você consegue, você vai construir isso pouco a pouco. Então, a minha sugestão é que você está numa igreja, se você tem esse desejo, se você tem o talento, esse chamado, e se você tem essa paixão, tente começar isso do zero, né? Eu fiz isso, né? E outras pessoas já fizeram isso com muito sucesso. Então, acho que é você também dobrar os joelhos, pedir a direção, a ajuda de Deus, e você vai enfrentar muitos obstáculos. Mas, se você tem isso dentro de você, você vai em frente e Deus vai abrir as portas. Maravilha. A próxima pergunta, Maestro Moisés. Se puder abrir o microfone também. O microfone está aberto, mas nós não ouvimos, né, Maestro Moisés? Eu vou ler a pergunta aqui então, tá? A pergunta é qual foi... Opa! Sim? Pode seguir. Ok. Qual foi o seu maior aprendizado com a vasta experiência com o maestro Kurt Masur, musicalmente? Qual o legado que ele te passou? Olha, o maestro Kurt Masur me ensinou muitas coisas. Mas o que eu mais aprendi com ele, quando eu comecei a conviver com ele um dia virou para mim e falou assim: nós temos a melhor profissão do mundo. E, na época, eu não sei se eu concordei, eu não concordei com ele, eu não falei nada, mas dentro de mim falei assim: imagina. Né? Eu pensei assim, imagina, se você é um grande empresário e você ganha fortunas, se você é um piloto, né, que é uma coisa que eu também tenho muita paixão por aviões, se você é um grande esportista, ou se você, enfim, né, tem tantas outras profissões maravilhosas, é demais ele achar que você fazer música é uma das melhores, a melhor profissão que existe no mundo. Então, aí convivendo com ele e vendo isso, e hoje que eu sou maestro, né, eu digo assim com todas as letras, sabe, eu não escolheria nada diferente, sabe, para fazer, porque você, evidente, você sendo servo do Senhor, mas você ter o privilégio de trabalhar com música, não existe coisa mais maravilhosa, mais preciosa, né, do que fazer isso, não é? Então, hoje eu dou razão a ele, eu aprendi isso com ele, eu aprendi essa paixão, essa devoção à música, né, essa devoção profunda, porque com ele, com mais de 80 anos de idade, eu lembro ele dando uma entrevista onde perguntavam para ele: maestro, o que você gosta de fazer quando você está em casa? Né, agora, enfim,
na sua velhice, o que você se dedica, né? Ao que você se dedica? E ele falou, eu gosto muito de pegar as partituras das sinfonias de Beethoven e estudá-las, porque eu sempre encontro novidades, eu estou sempre aprendendo, e para mim isso é uma fonte inesgotável, né? Então, eu aprendi com ele essa paixão profunda pela música e saber que é uma coisa inesgotável, né? Que você sempre tem o que aprender, sempre tem o que explorar, e a sensação de você fazer música é muito especial, é única. Foi isso, sobretudo, foi isso que eu aprendi com ele. Maravilha. Próxima pergunta, maestro Carlinhos Santos. Se quiser abrir, ou eu posso fazer aqui também, né? Tá me ouvindo? Fica à vontade. Maestro Roberto, um prazeraço poder ouvir. Prazer é meu. O senhor tem falado aí, muita experiência para nós, como maestros também. E eu quero fazer uma pergunta no sentido do âmbito evangélico. O que o senhor acha do músico? Nós temos deparado com muitos músicos também profissionais que chegam na igreja para se dedicarem e eles acham assim que a igreja deveria dar um apoio até no âmbito financeiro para que eles, principalmente nós que somos maestros, não temos ajuda nenhuma. Eu, no caso aqui, falando do meu caso, a gente faz por espontânea vontade e eu me sinto até bem porque eu tenho outro trabalho, eu sou técnico, né? Mas muitos questionam isso aí, que a gente devia receber uma ajuda de custo para fazer um trabalho na igreja, que a gente demanda muito tempo para fazer um trabalho. O que o senhor acha disso? Carlinhos, né? Isso. Olha, eu acho que não tem uma resposta geral para todas as situações, né? Cada situação é uma situação. Em primeiro lugar, evidentemente que a gente faz isso porque a gente ama o Senhor e a gente quer honrar o Senhor, independente se a gente está sendo valorizado dentro da igreja ou a gente não, porque a gente sabe que Deus valoriza, né? Amém. E independente se a gente está ganhando ou não. Então eu acho que o nosso intuito tem que ser o de agradar ao Senhor e saber e ter fé que o Senhor vai recompensar de alguma forma. E o Senhor recompensa. Isso é a minha experiência, é que Deus, ele é perfeito, ele valoriza, ele ouve, ele vê, e ele nunca deixa de recompensar o servo dele pelo investimento que o servo faz na obra dele. Então, essas bênçãos que eu recebi, que eu falei para você, eu nunca recebi dentro da igreja. Pelo contrário, sabe, a gente recebe muito criticismo, muita crítica, sabe, dentro da igreja, e a gente não deve esperar muito, não, dentro da igreja. Deus, né, ele me abençoou fora, então ele me dava presentes, assim como aquele Moinho Santista, que eu não fiz absolutamente nada e de repente ganhei esse presente. E eu sei que foi a mão de Deus, né? Agora, tendo dito isto, eu vou dizer a você o seguinte. Cortou o som. Eu também não estou ouvindo nada, tá? Cortou. Eu vou... Provável algum probleminha de conexão lá, né? Ele está. Não ouço nada também. Deixa eu aproveitar esse momento até ele se reconectar. Certo. O tempo está bastante curto e a gente gostaria de ter muito mais que tirar do Roberto. Uhum. Então, eu já combinei com ele que sábado nós vamos fazer uma live, eu e ele. E aí podemos fazer com mais tempo e terminando a gente pode renovar. E eu gostaria de propor com vocês se o horário de sábado às 5 horas, horário do Brasil, 5 ou 6 da noite, qual o melhor horário para vocês estarem aí participando conosco? Vamos ter um tempo de organizar essas perguntas, ouvir muito do Roberto, a opinião dele vai ser importante para nós. Está passando 19 horas, quando maestro? o Roberto terminar?
Oi, Anderson. Acho que esse horário de... Desculpe, Marquinhos, Massambani falando. Esse horário à noite, eu acho que é um bom horário. É um horário que muitos de nós estaremos com mais folga ou mais descansados, né? Umas 19 horas para frente, eu acho, porque mais cedo eu vou estar com umas atividades aqui também. 19 horas Brasil, né? 19 horas, 7 horas da noite. Roberto, eu consultei a Valéria agora dessa disponibilidade. Você podemos combinar isso? Aí a gente faz podemos fazer isso não pelo Zoom, ou não sei se é o melhor. O que é melhor, Anderson? Você pode fazer pelo Instagram também, né? Instagram seria interessante. O que acha? Mas o Instagram tem que todo mundo tem Instagram, né? Isso, é um problema. É que eu ia comentar isso justamente agora. Não são todos que têm. Entendeu? Eu sou um dos que não tem. Eu acho que pelo Facebook é mais abrangente, eu acho. Isso também. Ou por aqui mesmo. Acredito que aqui está dando Onde que tem um lugar que pode ter mais pessoas que possam participar? No Zoom é melhor. Eu acredito que aqui Zoom mesmo, né? A vídeo Zoom tá liberada nesse horário no sábado, hein? Olha aí, oportunidade. O presidente liberou, tá liberado. Cabe até 100 pessoas aqui. Acho que aqui é melhor. Então, maravilha, Roberto. Eu também acho que no Zoom fica melhor. Tá bom. Eu capturei aqui, né? Temos várias perguntas, né? Então acho que a gente pode fazer, Giba, uma extensãozinha aí. A gente mantém o grupo, né? Todos estão participando do grupo, acho que fiquem no grupo. E a gente organiza, então, essa continuação aí no sábado, que vai ser bênção, sem dúvida, né? As perguntas que estão aqui foram capturadas, a gente não perde nada. E aí quem puder se juntar e convidar outros, né? A gente faz aí mais uma rodada. O importante, só pela segurança da ferramenta, o Zoom ele tem uma questão aí que está ainda sendo debatida. A gente está fazendo aquela inscriçãozinha para garantir que só entre aqui realmente quem vai participar, né? Para não ter nenhum tipo de hacker ou alguma coisa assim. Então a gente manda de novo mais um formuláriozinho só para colocar o nomezinho ali, a gente garantir uma tranquilidade para todos. Roberto, o Arnaldo Secomani, nosso amigo, está aí também presente, e ele fez uma divulgação tremenda e não coube todas as pessoas que ele convidou. Maravilha. Então ficamos assim, né? Fazemos eu não sei se o Roberto caiu, né? Que eu estou vendo ele aqui conectado, mas o microfone dele está no mudo, né? Mas a gente fica combinado assim, Giba. A gente vê depois no offline aí, para organizar no sábado aí, né? Ele está conectado aqui, mas eu não sei se... Quer ver? Eu vou tentar abrir o microfone dele. Deixa eu ver se ele nos ouve. Sim, Roberto, nos ouve? Eu ouço perfeitamente. Maravilha. Seu microfone está aberto. Tá? Estava combinando aqui já uma extensão. Tá ótimo, então. O Gilberto está... Você estava ouvindo, né? Estou ouvindo perfeitamente. Muito bem. Então ele ficou, Roberto, para gente... Então continuamos no sábado? No sábado às 19 horas. Combinado. Marinheiro, só uma observação, que no sábado eu vou estar no culto de Santa Ceia nesse horário. Você pode dar a sequência aí, normal, como fez hoje? Sim, eu auxilio. Então... Fica tranquilo, a gente se organiza aqui. Uhum. Tá certo. Acho que vale a pena. Muito a pena. Com certeza. Mas, Roberto, se tem alguma coisa para concluir, pode concluir, Roberto. Tá certo. Eu acho que eu estava só concluindo a pergunta do Carlinhos, que era o seguinte, né? Eu acho que a gente deve esperar, de fato, que o Senhor vai reconhecer e vai retribuir. Agora, se você tem aquela convicção do Senhor, que você tem que fazer aquele trabalho daquela forma, daquela maneira, e você quer evoluir, e quer avançar, quer trazer mais qualidade, quer agregar valor ao trabalho, e você não sente o apoio da direção da igreja. Alô? Oi. Ouvimos, Roberto. Uhum. Tá, então, se você não tem da igreja, depois de alguns anos, eu acho que vale a pena buscar outro lugar onde você possa exercer esse chamado e fazer aquilo que você tem no seu coração,
que Deus coloca no seu coração para fazer. Sabe, acho que não vale a pena você perder o seu tempo, a sua vida inteira. A gente sabe de gente que, às vezes, perde a vida inteira dentro de um ambiente onde ele não dá para frutificar, não dá para trazer frutos, né? Colher frutos. Então, o meu conselho pessoal é esse, é de buscar um lugar onde você possa, de fato, realizar esse sonho e esse chamado. Amém. Maravilha. Eu acho que encerramos, então, com essa última pergunta, né? Fazemos uma pausa, né? Uma pausazinha aí de colcheia, talvez. E voltamos, então, né? Dentro da possibilidade no sábado. A gente se organiza aí, então, dentro do grupo, né? Permaneçam lá, convidem outros, né? E a gente dá continuidade a essa maravilha de bate-papo aqui com o Maestro Roberto. Muito obrigado pela presença de todos. Viu? Até sábado, se Deus quiser. Querido Roberto, muito obrigado. Olha, que bom que você continua com a bênção que o senhor te preparou, a Valéria do teu lado, desde o Teatro Municipal, programações, uma grande divulgação. Sabe por quê, Roberto? Porque ela assumiu o compromisso com você de estar junto, a importância da família. Aceitou o desafio, enfrentando as dificuldades e as alegrias. Por isso que você tem essa família linda, todos nós aqui, muitos de nós temos famílias similares ao que Deus lhe deu, e vamos permanecer porque Deus tem mais para nós. Amém. Foi o meu amigo Xisto que eu vi ali passando assim de relance ali na câmera? Olá, Roberto. Um abraço. Tudo bem? É o inspetor. É o Lorde. É isso. Tá certo. Obrigado, Xisto. Obrigado, Didine. Obrigado, Arnaldo. Obrigado. Prazer, muito prazer. Um prazer rever a todos. Fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser.